Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Mais um culto de louvor e adoração ao nosso Mestre. Você que nos acompanha no YouTube também, o nosso abraço fraternal. E a minha oração é que a unção, a presença de Deus que nós estamos vivendo aqui chegue na sua casa. Mas eu queria convidar vocês a começar o culto de uma forma diferente. Vamos ficar de pé, vamos começar em oração. Cantamos que somos exército de Deus e que o nosso general é Cristo. E hoje, logo no início do culto, mais cedo, nós tivemos uma intercorrência com o irmão nosso, que estava aqui no culto, seu Edno. É uma das pessoas brilhantes e senta logo ali em frente, multimídia sempre. É um dos elders da igreja, né? Um dos anciãos, né? Tem mais de 80 anos e ele não passou bem. A filha dele e a esposa tiveram que socorrê-los. Vamos orar por ele. Senhor Deus amado, entregamos, Senhor Deus amado, a vida do seu Edno, como a tua palavra nos orienta, a orar um pelos outros, Senhor. Quanto mais, Pai, um ser tão maravilhoso, um ancião da tua igreja, acima dos seus 80 anos, Pai, que veio cultuar a sua casa, mas passou mal. Não entendo qual é a doença, não entendo qual é o problema, mas sabemos, Pai, que tu és o médico dos médicos. Visita, Senhor Deus amado, a sua filha, a sua esposa. Visita, Deus amado, os profissionais, Senhor Deus amado, que vão tratar, que vão cuidar, Pai, que a tua mão, que a mão do nobre Senhor Jesus, do médico dos médicos, aquele que levou sobre si todas as enfermidades, estejam com ele. Aproveite, Senhor Deus amado, para orar, Senhor Deus amado, contra qualquer espírito de enfermidade, doença, Pai. Muitos, Senhor Deus amado, têm sido os pedidos de orações, muitos, Senhor Deus amado, têm sido as mensagens que têm chegado nos grupos de WhatsApp, de células, pessoas, Senhor Deus amado, com câncer, Pai, pessoas com doenças psíquicas, emocionais, físicas, Pai. Clamamos, Senhor Deus amado, por restauração, Pai, por transformação, Pai, por cura, Pai, em nome de Jesus. Nos momentos de saúde, Pai, nós assumimos mais ainda a nossa impotência, a nossa incapacidade, Pai, e nos rendemos a Ti, Pai, clamando por milagres únicos, sobrenaturais, Pai. O Senhor não mudou, Pai, a sua mão não está, Senhor Deus amado, fechada, Senhor Deus amado. O Senhor continua fazendo milagres, Pai, e nós cremos, Pai, em milagres, em curas, para louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu amado irmão, minha amada irmã. E antes de entrar no sermão propriamente dito, eu queria dar um testemunho ainda acerca da nossa visita ontem no Instituto Sonho. Foi algo que tocou muito o coração, e uma primeira dica que eu deixo, gente: ser voluntarioso é um princípio bíblico cristão, está no pacote, você não tem como desassociar. Ser piedoso, ser voluntarioso, se doar, inclusive com o seu tempo, com as suas ofertas, está no combo do Big Mac cristão. Então não tem como tirar a batata, não. Mas uma das coisas que muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente entende que muitas pessoas não precisam apenas do dinheiro. Precisam do recurso, da atenção, do carinho e do afeto. Então essas coisas se conectam. E hoje, dizem que time is money. E literalmente, quando a gente está colocando o nosso tempo, nós estamos ofertando muitas vezes até mais do que dinheiro para aquela pessoa. E eu queria compartilhar uma história que me tocou muito. Eu troquei uma ideia com um grande homem de Deus de 9 anos chamado Usana. Usana é refugiado aqui no Brasil, filho de moçambicana, e vive só ele e a mãe aqui no Brasil. A mãe dele trabalha como empregada doméstica, e o Usana, com 9 anos, tem que sair sozinho no centro de São Paulo, numa região que é muito complexa, para ir para a sua escola. Da sua escola vai para o Instituto Sonho. Do Instituto Sonho vai para casa e aguarda a mãe chegar sozinho. E eu não vi num Usana raiva, não vi num Usana ingratidão. Eu vi um coração que brilhava com a paz imensa. Mas aí eu quis perguntar: Usana, qual é o teu grande sonho? Aí ele me respondeu com uma pergunta: com quantos anos eu posso ser tio do Instituto Sonho? Isso me martelou, entendeu? Assim, porque ele conhece Cristo tão intimamente que do pouco que ele tem, ele já quer devolver para o Senhor. Ele entendeu o amor
tão transformador que Cristo fez na vida dele, que ele disse: eu quero devolver esse amor para outras pessoas. O Sandro não queria ser um jogador de futebol, um gamer, uma pessoa famosa. Ele só falou: tio, com quantos anos eu posso ser um tio do Instituto Sonho? E que essa história marque no seu coração, como marcou a minha, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje, meu amado irmão, é Deus, graça e humilhação. É o meu segundo sermão em pouco mais de um mês, onde eu prego sobre graça e graça no Antigo Testamento. Isso é proposital para nós entendermos que o Deus do Novo Testamento, Jesus, ele não se converteu. Ele é o mesmo Deus do Antigo e do Novo. A graça está presente de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes a gente entra numa psicologia que um Deus carrancudo fez uma regressão e voltou gospel no Novo Testamento. Não é isso. É o mesmo Deus cheio de graça, amor, benevolência, misericórdia, justiça. Está tudo junto. E como esses três temas se entrelaçam, né? É muito importante delimitar cada um deles. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de Deus, é o Deus Pai. A graça que eu estou falando aqui é a graça salvadora, transformadora. E o sinônimo de humilhação, no radical dessa palavra, é se rebaixar. É quando alguém está numa posição superior e opta por se rebaixar ou é rebaixado por alguém. E eu queria iniciar com uma pergunta. Deus pode se humilhar? O Deus soberano, Criador de todas as coisas, excelso, sublime, soberano, autossuficiente em si mesmo, ele pode se rebaixar? Quem acha que Deus pode se rebaixar? Quem acha que não? Vamos fazer uma pesquisa. Deus pode se humilhar, gente? Sim? Sim. Ele não pode ser humilhado por ninguém, porque ele é soberano, ele está num patamar inatingível. Mas quando um Deus puro, santo, perfeito, opta por se relacionar com pecadores falíveis, corruptíveis, ingratos, ele já está assumindo uma posição de rebaixamento. Tanto que esse Deus, ao longo da história, ele chama Israel do seu tesouro pessoal de prostituta, adúltera, animal obstinado, e ainda assim ele insiste em se relacionar com Israel. Ele insiste em se relacionar com seu povo. E estamos em culto de ceia, e o ápice dessa humilhação ocorreu, né? Apóstolo Paulo relatou bem, né? Ocorreu antes, mas ele ratificou isso em Filipenses 2, que Jesus, sendo Deus, não tomou postura nem posição de Deus, ele mesmo se humilhou e se rebaixou para tomar uma morte, e uma morte de cruz. E por que um Deus tão grande, tão autossuficiente, tão poderoso, ele se rebaixa? Por amor. Apenas, tão somente, por graça e por amor. Mas é bem interessante, gente, que muitas vezes a gente perde essa profundidade dessa humilhação que Deus se opta passar por amor. Porque quando nós vemos no mundo secular um político top, um CEO top, um grande influencer se rebaixando um pouquinho, sendo gente da gente, todo mundo aplaude. Oh, o político foi lá no metrô antes da eleição só para pegar voto, ou quando alguma pessoa, até mesmo voluntariamente, sai lá do seu show e não sei o quê, e se envolve com pessoas, a pessoa, oh, é gente da gente, é humilde, não deixou subir para a cabeça. Se a gente aplaude essas pessoas que são na hierarquia celestial, nada. Como assim, Júnior? Nada. Deus nos orienta, né? Em Isaías. Pare de confiar nos homens, que a sua vida não vale um sopro. É isso que o Senhor... E quando a gente vê isso, a gente aplaude. Quanto mais o Senhor do universo, que opta por se humilhar por nós. E como o mundo, meu amado irmão, minha amada irmã, ele interage com esses três temas: Deus, graça e humilhação.
No tocante a Deus, o mundo ou ele não entende ou não serve, ou tem uma deturpação do que é Deus. Eu acho que eu estou servindo um Deus protocolar, um Deus que eu criei, a minha imagem. Não, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, eu projeto um Deus, e a partir dali eu crio um Deus totalmente falso. Outra forma que o mundo interage com graça, ele não entende ou também deturpa, numa graça barata, numa graça sem valor, como já diria Bonhoeffer. E também no sentido de humilhação, você levar o tema humilhação hoje para o mundo, onde supervaloriza posição, ego, fama, poder, status, é cada vez mais chocante você vai levar esse tema para o mundo. Mas nós temos que entender, meu amado irmão, minha amada irmã, algo que eu queria ratificar aqui, que o Evangelho de Cristo, ele nos leva à humilhação. Ele nos leva a uma postura humilhada. Tem até lembrei agora, um grande teólogo da nossa geração aqui, paulista, que ele escreveu um livro que se chama Inteligência Humilhada, que ele diz que Deus me deu a graça, me deu a inteligência, mas essa inteligência eu humilho para servir ao Senhor. E como a Igreja de Cristo, ela interage com esses três temas: Deus, graça e humilhação. Se a igreja genuína, verdadeira, não é para me ter dúvida nem questionamento nenhum sobre Deus, seu poder, seu amor. É para me viver com a graça numa medida ideal, que ela não me leva a um liberou geral, mas também não me leva a um pânico, estou salvo, estou perdido, estou salvo. Não, ela leva a um relacionamento de uma graça transformadora, capacitadora, que vai nos levar a um desenvolvimento de salvação. E humilhação, nós temos que entender que Jesus ele trilhou um caminho que ele é estreito e nós temos que seguir esse caminho do Mestre. Se ele se humilhou, se ele deixou orientações claras sobre isso, nós temos que entender que ego inflado, autossuficiência, eu sou o cara ou a cara, não dá match com o Evangelho de Cristo. Não dá match com o Evangelho de Cristo. E com isso, meu amado irmão, vale a pena ratificar também. Cuidado. Cristo não abre espaço para exaltação de ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ô Jesus, eu estou querendo aqui entrar nesse negócio para sermos partners, 50-50. Ele disse, não, você não entendeu. A glória é minha, o poder é meu, a autoridade é minha e eu não negocio. É inegociável. E sobre essa questão de exaltação, eu queria compartilhar um testemunho nesse início, e eu vou tentar ser ponderado na minha fala. Há alguns dias atrás, um amado irmão querido, não é da igreja, daqui, é lá de Fortaleza, ele mandou uma mensagem, irmão próximo, e ele já vinha me mandando alguns trechos de YouTube de uma determinada pessoa da internet. Estou falando pessoa até para você não mapear se é homem ou se é mulher, fica mais fácil. E ele mandou, e em um determinado momento ele mandou, disse, olha isso aqui e vê o que é que você acha dessa grande pessoa de Deus. Eu disse, meu irmão, quem é Júnior Malveira na fila do pão para falar de um cara ou de uma cara que tem milhões de seguidores? Filho do seu Zé e da dona Maria. Eu disse, mas Senhor, me inspira. Como eu vou responder aqui para não ferir o irmão ou não ferir, ou muitas vezes até ser errado no meu posicionamento. Só que, por coincidência, em algum tempo eu tinha ouvido um podcast dessa mesma pessoa, e ali eu consegui, pelo menos, naquele podcast, filtrar algumas coisas. E eu disse, meu irmão, vamos lá, eu vou falar isso aqui para você, o que eu tenho aplicado para a minha vida, isso serve para você avaliar essa grande pessoa na internet, mas primeiro serve para você avaliar muitas coisas. Primeiro, avalie a doutrina se ela é equilibrada entre Novo e Antigo Testamento. Pouco que eu tenho ouvido essa pessoa falar é só antigo, como também se você vai outro que só fala de novo, tem que ser equilibrado. Porque ele está indo quase para um outro ponto que você tem que avaliar onde está a centralidade de Cristo. Tem a oração poderosa, tem um negócio, tem um não sei o quê, tem um mistério, tem a libertação, tem o destravamento, tem não sei o quê, mas você não escuta Cristo.
Porque tudo que se fala na religião que nós falamos e professamos que é cristã, igual um rio que desemboca no seu final, tem que desembocar em Cristo. Eu disse, meu irmão, sim. E o terceiro ponto é muito cuidado com egos inflados. A pessoa que está muito assim, se fosse um filme da vida do Oscar, e o Oscar vai para o ministro, o apóstolo, e o ator coadjuvante é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente tem visto isso, e tratando isso como normal. Se conectando com pessoas, tratando pessoas como verdadeiras, como grande homem de Deus, que coloca o Senhor do universo como coadjuvante. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. E por fim eu disse, valorize mais o seu pastor local, um cabeça chata que nem nós, que está aí no interior do Ceará, pregando a palavra de Deus. Escute mais ele e menos esse cara. Mas aí, gente, é só para a gente ter uma ilustração que é muito sutil, essa troca, essa forma, muitas vezes, de você entrar em pessoas que se exaltam, que têm um ego muito inflado. Vamos abrir as nossas Bíblias, entrar na palavra de Deus, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 3. Antes de ler, eu quero dar um breve contexto. Qual o contexto desse livro, né? Israel estava em profunda degradação, em especial o Reino do Norte. Israel, 12 tribos, depois se dividiu o Reino do Sul e Reino do Norte, e o Reino do Norte, entre Israel, que já era entre o Reino do Sul e o Reino do Norte conseguia estar mais zoado do que o Reino do Sul. E Deus mandou, por misericórdia, por graça e por humilhação de si mesmo, muitos profetas para alertar. Mandou Elias, não foi suficiente. Mandou Eliseu, não foi suficiente. Mandou Jonas, não foi suficiente. Mandou Amós, não foi suficiente. E esse povo continuava obstinado na sua rebelião com o Senhor. E qual era o grande cerne? O povo estava adorando Baal. E quem é Baal? Um falso deus da fertilidade. Fertilidade no tempo antigo igual a dinheiro. Então, não, o povo adorava Baal, não tem nada a ver comigo, eu não planto, eu não colho, eu não sou agricultor. Não, o povo adorava Baal, porque Baal resultava em chuva, na visão deles, chuva igual prosperidade, prosperidade igual dinheiro, e dinheiro o povo gosta. Que o inimigo direto do Senhor Jesus, meu amado irmão dos nossos corações, não é Satanás, é dinheiro. É o dinheiro que é a raiz de todos os males. Satanás, ele não quer ser adorado diretamente. Ele quer colocar coisas que você perca o foco. Porque, como eu gosto de dizer, ele joga pelo empate. Se você adorou um pouquinho de dinheiro, você perdeu. Se você adorou a si mesmo, você perdeu. E, obviamente, se tiver alguns adoradores diretos dele, ele não vai achar ruim. Mas ele encontrou no dinheiro, na ganância, como algo para desconectar as pessoas do coração de Deus. E por isso que Deus, com Elias, mandou parar a chuva dos céus e enfrentar os 450 profetas de Baal, aquela geração, anos depois, que teve aquele testemunho, que Deus mandou parar a chuva dos céus para humilhar Baal, que um único homem fez descer fogo dos céus e venceu mais de 400 profetas de Baal. Esse povo, ele retorna à sua obstinação. E o que é louco nisso, meu amado irmão? O que é que Deus exigia de Israel? Obediência, relacionamento e amor. Do outro lado, o que é que Baal exigia? Prostituição, mutilação, entrega e sacrifícios humanos e tantas outras coisas. Na balança eram essas duas coisas que estavam. Tipo aquele jogo, quem é mais antigo, você troca um carro zero por uma caixa de fósforo? Que você está lá no fone da cabine e sim! É exatamente o que estava acontecendo. Você troca o Deus verdadeiro por Baal. Mas sim, o povo gritava assim. Porque muitas vezes é mais difícil você desenvolver uma relação persistente, humilhada diante do Senhor, conhecê-lo verdadeiramente, é muito mais complicado. Eu prefiro ir numa relação de causa e efeito. Custa um filho? Vai lá, eu entrego, mas eu fiz o que é mais tranquilo e eu quero receber chuva, dinheiro e poder. E dentro desse contexto,
Deus faz uma lição prática provando mais uma vez o seu amor, a sua graça e a sua humilhação. Ele fala assim: Israel, você quer que eu desenhe o que é meu amor? Eu vou desenhar. Eu vou pegar um profeta, vou mandar ele se casar com uma prostituta. E você vai ver em um audioscreen, em tempo real, o que é o amor de um Deus santo e perfeito para o Israel. Esse profeta, ele vai se casar com Gomer. Hashtag, somos todos Gomer, viu, gente? A gente não é Oséias, não. A gente vai... E nesse conceito, o profeta, ele tem que se casar com a mulher adúltera, prostituta, e esse é o grande plano de fundo. E com ela, ele tem 3 filhos. Existem dúvidas teológicas se os filhos são deles ou se não são. Existem dúvidas teológicas se ela era prostituta antes dele e foi prostituta depois. Mas, em si, é um livro muito poderoso que eu sugiro que a gente leia. Valorize os profetas menores, viu, gente? Tem muita coisa bacana. A Bíblia não é só Salmos, Provérbios. Tem muito tesouro escondido. Não é só Efésios. Tem coisa bacana. Dentro desse contexto, vamos ler a Sagrada Palavra de Deus, meu amado irmão. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Por isso os israelitas viveram muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das bênçãos dos últimos dias. Amém. Glória a Deus, Senhor, por sua palavra. E diante disso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te traí 7 lições desse trecho relativamente curto. Eu espero que a palavra de Deus toque o seu coração como trocou o meu. A primeira lição é que Deus decidiu amar persistentemente. Deus, ponto 1, ele decidiu amar. É um pouquinho para trás, viu, Gui? Por favor, se voltar. Deus decidiu amar persistentemente. Isso aí. Vamos ao primeiro trecho do verso 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Vá novamente, segunda vez. No capítulo 1, Deus mandou ele casar com a prostituta. Teve 3 filhos. Essa prostituta o abandonou, e agora vem o Senhor e diz: ô profeta, não foi pouca a sua humilhação? Vai lá de novo e resgata essa mulher. Meu Deus, a gente tem dificuldade de pedir perdão quando faz alguma coisinha errada. E aqui o Senhor está dizendo: ô profeta, pega todo o teu ego, toda a tua vaidade, incorpora um pouquinho de mim e vai lá e se casa com essa prostituta. E aqui temos que entender a relação de um Deus supremo com o seu verdadeiro servo. Deus, ele não pergunta como Oséias está passando sobre isso. Ele não faz uma terapia como Oséias para saber se ele está preparado. Ele trata com o imperativo: vá. Vá. E nós temos que entender na relação com o Senhor que ele é um Deus Senhor em muitas coisas, e o que ele vai nos dar é apenas um imperativo. Ah, mas vai doer. Mas eu não concordo. Porque nós temos que entender nessa relação quem é o soberano e quem somos nós na relação. E o verbo vá é exatamente o que ele usou no capítulo 1. Vá lá e pega essa mulher. Ponto 2, a ordem vai aumentando. Com amor. Ele manda no capítulo, na parte A, dizer: você vai lá e trata ela com amor, viu? Não é só ir lá resgatar e deixar ela em casa aqui, não. Estou dizendo você para amar, genuinamente. E eu conheço o teu coração, é em tempo real plugado comigo. Se você for lá birrentinho, você não está cumprindo o que eu mandei. Eu estou mandando você ir lá resgatar e amar. E tratar com amor.
E depois aqui Deus ressalta o conceito dele de aliança com Israel. A sua mulher. Essa mulher não é de outro não, essa mulher é tua. Você se casou com ela da mesma forma que eu me casei com Israel. Então existe uma aliança. E você vai lá. E aqui vem um pensamento, meu amado irmão, que a gente tem que ter muita clareza, meu amado irmão e minha amada irmã, que eu queria ressaltar, que é: Deus ama persistentemente, vírgula, não infinitamente. Como assim, Júnior? Eu ouvi dizer que Deus é um Deus de amor infinito. Assim, infinito é como se não tivesse fim. E a Bíblia, a cosmovisão bíblica, nos diz que Deus ele vai amar persistentemente. Antigo, novo, mandou o Filho, os apóstolos, nós, e continua persistentemente acreditando na humanidade, até que vai chegar um dia que, de um lado, ovelhas e servos, do outro lado, bodes, rebeldes. E é isso. Então a gente tem que entender que a graça, ela é persistente, é longânima. Eu queria ler o que está em Salmo 86:15, mas tu, Senhor, é Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Isso é pura verdade. Mas nós temos que entender que a persistência de Deus, o longo ânimo de Deus, o grande amor de Deus, ele tem um ponto final que vai acontecer na história. Ponto 2. Deus é a fonte de graça. Vamos à parte B do mesmo verso 1. Apesar de ela ser amada por outro homem e adúltera. Aqui Deus está dizendo: Oséias, eu sei quem é Gomer, como também eu sei quem é Israel. Eu sei que ela é adúltera, eu sei que ela é rebelde, eu sei que ela te magoou, eu sei que ela te feriu, como Israel tem me ferido ao longo da história. Mas eu insisto em amar Israel, e eu insisto que você ame Gomer, para que a gente dê mais uma prova desse amor, para que você desenhe um exemplo claro, para que o povo viva e perceba o que é o amor de Deus. Só que o que a gente tem que entender, gente, que embora a graça estivesse contida, o pano de fundo do povo judeu dessa época era a lei. E qual era a punição para uma adúltera? Levítico 20:10. Certamente morrerão o adúltero e a adúltera. Então, que Deus ele já está, por graça, indo contra a sua própria lei. Porque o profeta ele poderia dizer: ô Deus, eu sou profeta, vou chamar aqui o VAR, vou abrir a lei, me dá umas pedras, vou chegar uma galera e eu tenho um total direito de apedrejar Gomer. Tanto ela, como esse cara que está com ela. Mas aí Deus disse: eu sei quem é Gomer, sei quem é Israel, mas eu sou fonte de toda graça. Eu vou te capacitar a fazer o que você não tem capacidade de fazer. E, além disso, é uma infração direta aos 10 mandamentos, né? E temos que ressaltar e ratificar que temos que ter cuidado com o falso evangelho que diz que merecemos algo. Nós recebemos, gente, o que nós não merecemos. Nós recebemos estar vivo, respirando, ter um destino, um Israel, uma comunhão com Deus perfeito, que optou por se rebaixar por amor a nós, é pura graça. Cuidado com esse falso evangelho que diz: não, pede para Deus o que você merece. Cuidado. Cuidado com o que se pede. Tem um louvor que é, Deus que me perdoe, podemos nem chamar de louvor, que o autor teve coragem de escrever essa letra. Lembra-se, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sente por mim, nem os meus pecados. E a gente cantou por muito tempo esse louvor. Então a gente tem que entender que a gente não pode exigir nada de Deus. Nada. Ponto 3. Deus é o exemplo de humilhação. Parte final do verso 1. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Deus, ele é o puro exemplo, Jesus é o puro exemplo. Em Jesus, Deus deu o caminho, deu o padrão, deu o procedimento, deu o treinamento, e ele não vai exigir nada que ele não tenha feito primeiro. Ele vai dizer: Oséias, está ruim para você, né, meu amigo? Mas você é pecador.
você tem suas falhas, você não é perfeito, você está apenas ali um pouquinho acima da média, nessa sua relação com Gomer. E o que é que vai falar de mim? Um Deus perfeito, santo, justo, íntegro, que aceita se rebaixar. Então, Oséias, o que eu estou pedindo para você fazer é exatamente o que eu estou fazendo. E eu fico pensando, talvez a Bíblia não dá espaço, é como se Deus estivesse falando assim para Oséias. Lembra do profeta Samuel? Oséias, quando o povo pediu um rei, que mesmo sendo liderado por mim diretamente, tendo um profeta que era um líder religioso, que interagia diretamente comigo e dava as ordens, e o povo que, não, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Aí Samuel foi chorar as pitangas para Deus. Oh Deus, e tentei convencer, esse povo não me quer mais como líder, estou dedicado aqui desde a minha infância, bababá, 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 bababá. Aí Deus, ô Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando, desde sempre. Então assim, Deus ele nos manda fazer algo que Ele tem feito, e nós somos guiados pelos passos dEle, e em Jesus, tudo o que nós precisamos fazer foi feito. E nós temos que pedir a graça dEle para seguir o momento. Jesus ele não é um teórico, como tem muitas religiões, que surge uma doutrina de quem está ordenando não fez. Se Jesus mandou amar, Ele amou como ninguém. Se Jesus mandou ser misericordioso, Ele foi misericordioso como ninguém. Se Jesus mandou curar, Ele curou como ninguém. Então Jesus ele fez efetivamente e criou o padrão para nós seguirmos. Jesus não é um coach de empresários que nunca empreendeu, não é um atleta de corrida que nunca correu, não é, ele não é um teórico. Jesus, ele só nos pede o que efetivamente ele fez. Ponto 4, graça exige sacrifício, verso 2. Aqui palavra do profeta. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu acho legal que a gente tem que passar pelos textos bíblicos e não passar muito rapidamente. O profeta ele é categórico de dizer, por isso que eu comprei ela. Porque Deus mandou a ordem e me convenceu. Eu não queria comprar, não. Mas Deus mandou, aí ele disse assim, Senhor, eu estou mandando. Por isso eu comprei ela por prata e cevada. Mas o que é interessante entender aqui nesse contexto, a Bíblia fala que o pecado é um abismo que puxa outro abismo. Gomer saiu de uma mulher honrada, de um líder religioso, com seus filhos, para uma mulher que caiu em prostituição e adultério, e ela tinha sido pega como escrava. Ela já era escrava de outro. Ela deixou de ser uma mulher livre para ser escrava. Júnior, o que é que isso tem a ver conosco? Tudo. Aquele que se rebela com o Senhor, ele opta por viver na escravidão do pecado, e é uma escravidão voluntária, onde você vai lá e praticamente entrega as mãos às correntes. Vai lá, me acorrenta nisso. E dentro desse contexto, como a palavra de Deus ela se completa sempre em Jesus Cristo, foi sacrifício para o profeta. Foi muito sacrifício para o profeta. E lá, Jesus resgatou até o que eu vou resgatar. Mas o dinheirinho que eu tenho guardado, Deus, vai ter que ir tudo nisso. O pouquinho que eu tenho de cevada, e alguns teólogos relatam que ele pagou com cevada porque acabou o dinheiro, porque em geral o escravo era só pago com o dinheiro. Ele pegou o dinheirinho que tinha, a cevada que foi lá e pagou. Ficou quebrado financeiramente por resgatar a mulher adúltera. E isso nós remetemos a Jesus, que graça tem um preço e um sacrifício que Jesus pagou na cruz para nós. Um preço impagável. Um preço muito, muito alto. E eu fico pensando, né, que Deus deu algumas missões muito difíceis para alguns profetas. Para Jonas, ele se rebelou, vai lá, prega na cidade de teus inimigos. Jonas, eu não vou pregar lá, eu já sei que eles vão se converter mesmo. Deus mandou Jeremias andar com jugo, Isaías andar despido por um tempo. Alguns profetas sofreram grandes missões, mas essa de Oséias, para mim, é uma das maiores, se não a maior. Porque não sendo humilhado apenas uma vez publicamente, pense que ele era um homem religioso, pense que esse cara tinha família, pense que esse cara tinha filhos. A Bíblia não diz quantos anos esses filhos tenham, mas de repente esses filhos que viveram sem a mãe, já adolescentes, e o pai dizendo, Deus mandou eu ir lá resgatar a tua mãe.
E os filhos, vai não, pai, você é doido. Ele disse, não, eu vou, filho. Eu vou. E que nós possamos entender que a graça exige um grande sacrifício. E esse sacrifício já foi pago por Jesus Cristo na cruz. Ponto 5. Graça espera mudança. Deus oferta graça, Deus se humilha presumindo que haverá mudança. Verso 3. Eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, eu viverei com você. Eu fico dizendo, o Oséias falando isso, eu disse, meu Deus, esse é o que eu quero, eu presumo que ela vai mudar. Mas eu não posso acorrentar ela aqui. Eu não posso impedir que ela fuja novamente. Eu não posso, mas eu presumo. A graça, ela presume uma oferta de esperança, de amor, presumindo que vai haver mudança. E quando Deus morreu na cruz, gente, não foi para a gente ficar flertando com a graça, deturpando a graça, não. A graça de Cristo, ela tem que desembocar em obediência, em amor e em prudência. E aqui eu fico imaginando o dilema do profeta, mas ele apertou. Ele apostou, né? Ele deu all-in em obedecer, crendo aquilo que o apóstolo Paulo deixou para nós, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. Ele apostou que aquele amor que Gomer recebeu, que ela não esperava, pela segunda vez, que todo aquele sacrifício ia despertar no amor reverente, no amor prudente. Ponto 6. Pecado tem consequências. É muito importante entender aqui, gente, que em alguns momentos o profeta está falando da relação dele com Gomer, e depois ele vira e fala da relação de Deus com Israel. Ele vai fazendo essas trocas ao longo do texto. Verso de número 4. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifícios, e sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família. Deus aponta para as consequências de Israel obstinada, e a história provou que logo depois o reino do norte foi dizimado. E é como dizendo, Israel, da mesma forma que aconteceu com Gomer, que ela saiu, ela entrou num abismo que gerou outro abismo e desembocou numa escravidão, por essa sua obstinação vai ter um preço. Logo mais os assírios vão vir e vão tomar todo o reino do norte. E vocês que queriam um rei, aquele rei que vocês pediram lá em Saul, vocês não vão ter mais rei. Vocês não vão ter mais líder, vocês não vão ter mais príncipes. Vocês não vão ter nem mais sacerdote, porque o pecado tem consequência. Ponto 7, aquilo que nos dá grande esperança. Deus é Deus de recomeços. Você pode falar isso, meu amado irmão? Deus é Deus de recomeços. Isso é que nos dá força para seguir. Verso 5. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Da mesma forma, Israel, que Gomer estava perdida, sem esperança e escravidão, e eu mandei Oséias lhe resgatar, para que há um novo relacionamento. Da mesma forma, Israel, eu te resgatarei. Eu investirei em você novamente. E vocês se voltarão para mim. Vocês vão voltar a me buscar. Eu restaurarei Davi. E o que é que Davi surge do nada nesse texto? Apontando para a raiz de Davi, que é Jesus Cristo. Eu colocarei tudo nos devido lugar. Porque eu sou um Deus de recomeço. Eu sou um Deus de amor, de graça. E que eu me humilho quantas vezes for necessário por essa relação. E aqui eu queria chamar o Moisés para fazer um som para a gente está caminhando para o final. E anos depois, olha o que esse Deus disse para esse mesmo Israel atrás de outro profeta. Israel caiu na frente, degringolou de novo. Ezequiel 36, 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
A história prova um Deus que continua insistindo persistentemente, apresentando a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua benevolência. Queria recapitular o que a gente viu aqui hoje, pela manhã, para fixar. Nós aprendemos através da palavra de Deus que Deus é um Deus que decidiu amar persistentemente, mais grave, não infinitamente. Vai ter um tempo que cada um vai ter que prestar conta com o Senhor. Temos que entender que Deus é a fonte de graça. De toda graça vem do Senhor. Deus é o exemplo de maior amor e humilhação. Ele assumiu essa posição de humilhação. Temos que entender que a graça exige sacrifício. Que a graça espera, acredita que vai haver mudanças. E que o pecado tem consequências. Mas temos que finalizar crendo que Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que continua acreditando em nós. E diante disso eu queria só ratificar um pouquinho a visão, o que nós temos acreditado enquanto igreja, que é formar discípulos de Cristo que amam e servem. Todo o nosso esforço, toda a nossa caminhada aqui, todos nós somos Gomer. O que difere é que alguns já foram libertos da escravidão e já retornaram para casa. Outros ainda estão no caminho, ainda estão na cegueira. Mas o nosso sonho, enquanto comunidade de fé, é formar discípulos, fortalecer discípulos, para que sejam discípulos genuínos de Cristo, que vivam um evangelho real. E para isso, nós acreditamos nos pilares e processos da nossa comunidade, que é acolhimento, palavra, células e serviço. Obrigado, Gui. E diante disso, meu amado irmão, minha amada irmã, baixe a sua cabeça, vamos refletir um pouquinho. A palavra foi pregada, foi semeada. E nós temos que entender, primeiramente, a relação de Deus com Israel, de Oséias com Gomer. Um Deus que persistentemente insiste em amar, em se doar. Um Deus que sai da relação de santidade, de pureza e se humilha, se rebaixando para interagir e apostar em pessoas como nós. E esse mesmo problema de Gomer, que era flertar com a graça, flertar com o amor, continua vivendo hoje atual, nos dias atuais, esse problema continua hoje. Pessoas que estão brincando com a graça, brincando com o amor de Deus, com a misericórdia, com a sua benevolência. Mas aquela mesma graça que Deus ofertou, a Gomer, mandando o profeta se humilhar e resgatar, essa mesma graça ainda está disponível hoje. Ainda está disponível. O Senhor continua ofertando essa graça, dizendo: filho, eu entendo, eu te perdoo, vem para casa, vou trocar as vestes, vou te fazer uma pessoa honrada. Você está vivendo na escravidão, filho, você não sabe o que é a verdadeira liberdade, uma liberdade em amor, filho. Troca, ainda há tempo. Mas, filho, assumir essa postura, eu presumo em mudança. Eu mandei o profeta resgatar Gomer, presumindo que ela ia aceitar a minha graça pela segunda vez e mudar. Então, não brinque com a graça. Entenda que é necessário sim caminhar, é necessário sim buscar, é necessário sim mudança. E que em nome de Jesus, essa mudança toque o meu e o seu coração. Ainda de cabeça baixa, eu tenho alguns apelos para fazer nessa manhã, tanto para você que está aqui no templo, para você que está acompanhando também pelo YouTube, pela mídia digital. Nesse inteirinho, peço que o Manaim Worship se posicione. A gente vai finalizar louvando ao Senhor. E a primeira pergunta, o primeiro questionamento é: talvez você nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca caiu de cabeça nessa graça, você nunca se reconheceu pecador. E a pergunta é se você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entregar o controle da vida para Ele, tão somente para Ele. Se sim, erga sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Se você está na mídia digital,
coloca o seu nome, a sua cidade, os intercessores oram por você. E se você vê esse vídeo em outro momento, você pode fazer essa mesma oração na sua casa. Senhor Jesus, eu me reconheço como pecador, como pecadora. Te peço perdão pelos meus pecados. E reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu ao terceiro dia e ressuscitou. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Deus amado, a viver, a mudar, a caminhar, Senhor Deus amado, em novidade de vida. A segunda convocação, talvez você é crente. Gomer, na casa de Oséias, ela estava dentro do ambiente religioso. Mas talvez você se vê nesse mesmo formato. Senhor, eu já te aceitei. Senhor, eu já clamei, mas tenho me sentido um escravo do pecado. Vou e volto. Vou e volto. E eu não quero mais, Senhor Deus amado, fazer esses caminhos. Eu não quero mais, Senhor Deus amado, ficar brincando com a Tua graça. Eu não quero mais, Senhor Deus amado, ter que ser resgatado a todo momento. Eu quero uma mudança, eu quero uma libertação genuína do pecado. E a oração agora é, se tem alguém, você pode fazer essa oração no seu lugar. Toda a comunidade está de cabeça baixa, olhos fechados. Erga a sua mão em um ato de fé, uma oração por libertação de pecados, por transformação de vidas, por mudanças genuínas. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas mãos erguidas. Creio que tem pessoas também aí na mídia digital. Faça essa oração com fé. Senhor Jesus, meu Pai, reconheço, Deus amado, que Tu és o Deus santo, poderoso, supremo. Reconheço, Senhor Deus amado, que não merecia esse amor. Não sei porquê, Senhor Deus amado, mas o Senhor tem me ofertado graça, amor, benevolência, misericórdia. Eu não sei porquê. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Eu me reconheço, Senhor Deus amado, não numa posição de superioridade a Gomer. Eu me reconheço tão quanto ela. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Perdoa, Senhor Deus amado, as minhas falhas. Mas eu te clamo, Senhor Deus amado, que mais do que o perdão, Senhor Deus amado, venha ocorrer uma transformação de mente e de espírito. Que eu não venha, Senhor Deus amado, a praticar nas mesmas práticas. Eu clamo, Senhor Deus amado, por João 8,36 na minha vida. Se o Filho me libertar, eu verdadeiramente sereis livres. Quero, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, transformação. Não quero harmonia com o pecado. Quero, Senhor Deus amado, uma convicção de pecado como nunca eu tive. Espírito Santo de Deus, quebra toda harmonia com o pecado, Pai. Eu estou me posicionando no campo espiritual, clamando por mudança, Pai. Restaura a minha vida. Restaura, Senhor Deus amado, o meu posicionamento. Faz de mim, Senhor Deus amado, um verdadeiro filho que se relaciona contigo em obediência e em amor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!